Olá você! Vamos à parte 2 da nossa correção. Eu achei melhor deixar cada texto no seu lugar, não é? Porque o primeiro era bem mais trabalhoso. Eu acredito que tenha dado trabalho para você enxergar bem o que os itens de interpretação estavam dizendo, mas isso é ótimo porque quanto mais a gente treina, melhor nós ficamos no assunto, tá certo? Agora a gente tem um outro texto menor. Eu vou fazer com você exatamente o que eu fiz na primeira parte da correção com o primeiro texto. A gente vai dar uma olhadinha nos primeiros itens para ver se ali existem questões interpretativas, tá? Por quê? Porque a gente já sabe que as questões nessa linha de raciocínio são assim: as que são de pura interpretação são só interpretação. Depois vem as de gramática, exigindo de você conhecimento gramatical, sim, mas também temos aquelas que misturam as duas coisas. Se eu escrever assim, muda o sentido, não muda o sentido, isso é possível. Então, essa questão de mudar ou não o sentido tem a ver com o entendimento daquilo que você teve de avaliar, não é? Do sentido do texto. Assim como esses itens que falam sobre coerência, tá? Se fala sobre coerência, vai manter a mesma ideia do texto, vai seguir a mesma lógica, que a lógica entre as ideias se vem com a coerência do texto, tá certo? Então é isso aí, vamos lá. Ó, o texto que vem é esse, o texto 2, não é? E aí vamos ver os próximos dois itens. O primeiro fala de vírgula. Então, a gente não vai ler o texto, a gente primeiro vai ver o que está sendo pedido aqui. Depois, o próximo item, que é o número 7, fala a respeito de acento gráfico. Então, a gente vai ler aqui a questão e vai buscar lá o que for necessário. No item 6, a gente tem o seguinte: a vírgula, logo depois de operar na linha 4, indica que a relação entre as ideias expressas no período iniciado por então é fundamental, que vem na sequência, não é isso? E as ideias expressas no período anterior, então aí só ideias expressas no período anterior, seria mantida se a palavra então pudesse ser substituída, substituída pelo portanto. Então, no final das contas, vamos entender o seguinte: o item localiza pra gente o emprego dessa palavrinha aqui, certo? Ele faz toda essa localização. Mas o que a pergunta está falando para você de verdade? Se esse então equivale a um portanto. O portanto é conclusivo. Então é como se a pergunta tivesse sido feita. Aliás, a pergunta foi feita para você avaliar o que está dito e ver se o então sinaliza uma conclusão. Porque se ele sinaliza uma conclusão, ele pode ser substituído pelo portanto, não é? Mantendo aí a relação existente entre as informações colocadas no período anterior e posterior a esse da vírgula aí, tá certo? Então, vamos ver aqui. Era uma questão, se você for observar bem, bastante simples. Tá aqui, ó, modos de operar a vírgula e o então vem na sequência. O que a gente tem que ver, como eu falei para você, não é, que é o que a questão pede de verdade, é se esse então equivale ao portanto. Mas eu quero chamar sua atenção para o seguinte: você não pode se ater ao som do texto, o que ficou bom para você ou ficou ruim. Você tem de ver se o que está aqui, do então até o fim do período, não é? Representa, como a gente viu, uma conclusão. Porque se o então for conclusivo, e o então pode ser conclusivo, ele pode sim ser substituído pelo portanto. Então, vamos lá. O início, que agora eu esqueci, peraí só um minutinho. O início, então, é fundamental com as ideias expressas no período anterior. Ele fala só no período anterior. Então, vamos ler. Ó, se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, como se distribui, se difunde, se dissemina, mas também se oculta, se dissimula em seus diferentes modos de operar. Então, veja, se a perspectiva do político é essa, que o poder se constitui e se exerce em uma sociedade. Vamos esquecer o que está aqui? Porque ele quer falar isso, ó. Se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui e se exerce numa sociedade de diversas formas, né? Difundindo, disseminando, distribuindo, ocultando e assim por diante. Então, vamos lá. Então, é fundamental uma análise do discurso que nos permita rastreá-lo, não é? Rastrear esse discurso desse político. Por quê? Veja, aliás, a gente poderia se fazer de uma forma prática, né?
Se o chão está molhado, então choveu. Veja, não tem nada a ver com o texto, não. Professor, você tá louca? Não. Eu tô mostrando para você de uma forma bem simples o seguinte. Eu tô aqui presa no estúdio, aí eu saio. Aí eu vejo todo o chão molhado e eu penso, bom, se tá tudo molhado, então choveu. Logo choveu. Se o chão está molhado, portanto, choveu. É o seu, então, do raciocínio lógico, né? Que ele dá para você um fato e deste fato você tira uma conclusão. Se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui, se exerce na sociedade, o negócio dele é o poder, então é fundamental uma análise do discurso que nos permita rastreá-lo. Rastrear esse discurso que se baseia no poder aí que se constitui e se exerce uma sociedade. Logo, é uma conclusão, tá? Então, esse então pode ser substituído pelo portanto, porque ele partiu de um fato, da perspectiva do político, para trazer o que é preciso ser feito. Tudo bem? Então, esse item aí, olha lá, o item 6, está certíssimo, tá bom? 7. Olha só que interessante essa questão. Veio aqui pra gente o seguinte, se notaríamos, os vocábulos notaríamos, estirávamos e supunhamos recebem acento por serem formas verbais proparoxítonas. Vamos lá. Em notaríamos, a gente não tem aqui a última sílaba como a forte, não é? Porque não é o mos, não é o a, notaríamos. Essa separação, ó. Certo? Para cada sílaba uma vogal. Então, notaríamos, sílaba forte não é o mos, não é o a, é o ri. Então, é a antepenúltima sílaba, é uma proparoxítona. Em estirávamos, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Em supunhamos, não é a última sílaba, não é a penúltima, é a antepenúltima. Veja, os acentos ajudam a gente a ver isso. Então, as três são proparoxítonas, porque as três têm acento na antepenúltima sílaba. Perfeito. Então, elas são acentuadas por serem proparoxítonas? Essa primeira afirmação está perfeita. E aí ele continua o seguinte, que elas recebem acento por serem formas verbais proparoxítonas e na primeira pessoa do plural? Não. Elas não recebem acento porque estão na primeira pessoa do plural. Isso aqui tem que tirar. Elas recebem acento por serem proparoxítonas. Como esse final está errado, então temos aqui um item errado. Aí você fala assim, nossa, Lu, essa é a pegadinha do malandro, né? É, porque a gente tem que lembrar que se o verbo está em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular ou do plural, isso não faz a menor diferença para você pensar no emprego do acento. Não para essas formas verbais, né? Eu digo isso porque se ainda fosse uma questão que abordasse, por exemplo, o tem e o tem, a diferença deles é um está na terceira do singular e o outro está na terceira do plural. Aí, ok. Essas formas, notaríamos, estirávamos, supunhamos, não tem nada a ver com o plural e singular, e sim com o fato de serem formas proparoxítonas, tá bom? É isso. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o texto de novo para ficar fácil a correção. Aí na linha 8 a gente tem, na linha 7, as duas ocorrências da preposição em devem-se a motivos diferentes. Então, vamos lá. Linha 7. Na linha 7 a gente tem em que e em última análise. Lembre-se de que aparece uma preposição, você já analisa com a informação que está à frente, tá? E aí, localizadas as duas ocorrências da preposição em, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Devem-se a motivos diferentes. Sim, vamos ver. A primeira se deve à regência do verbo estar. Já vai lá conferir. Vou ler daqui de a necessidade, ó. A necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está em. Sim, a necessidade de discussão está em quê? Porque se a gente usa o verbo estar, ele rege com a preposição estar em algum lugar, em alguma ideia, em algum posicionamento, e essa necessidade de discussão está em que, pula aí o que está intercalado com as vírgulas, todos os grupos, classes, etnias visam de uma forma ou de outra o controle do poder político. Então, está nisso. Sim, é pela regência do verbo estar, isso está correto. E a segunda se deve ao sentido da expressão em última análise? Sim, que é num último momento, né? uma última forma de pensar. Por isso, não se poderia deixar subentendida a primeira ou a segunda delas. Sim, não poderia, mesmo que causasse, né,
ou a segunda delas, para um efeito de maior elegância de linguagem, mesmo que a repetição seja ruim, na hora que a gente vai ler, veja, a necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está em quê? Em última análise. Isso é ruim, tira a elegância da frase pela repetição, mas é uma repetição necessária justamente porque cada uma dessas preposições tem uma função diferente, como disse o item. A primeira obedece à regência e a segunda tem a ver com a relação de sentido. Então, não é possível eliminar uma delas, não é? Não é possível eliminar uma delas, mesmo que isso trouxesse um efeito maior de linguagem. Então, esse item está perfeito, certo? É muito comum, vou dar uma dica para você, que as pessoas pensem que uma construção como essa aqui, por exemplo, em 1945, aí vem assim, ano em que tal coisa aconteceu. O que a pessoa pensa? Ai, para que repetir esse em se existe esse em aqui? É muito comum, não sei se você tem esse raciocínio, mas é muito comum. Ou então vem assim, naquele ano, aí vem, em que me formei, a pessoa quer tirar esse em daqui porque já tem em aqui. Ué, naquele ano que eu me formei, para que naquele ano em que? Porque naquele ano é uma expressão adverbial de tempo indicada pelo em que me formei, por exemplo, é para dizer que eu me formei quando? Naquele ano. Mas para eu ter essa ideia do naquele ano repetido, tem de repetir a preposição em, porque o que sozinho não representa a preposição. Então aqui, esse em não pode sair não. Esse em tem de continuar com esse que para continuar essa ideia de que eu me formei em determinado ano. Tá certo? Então fica aí, não é? A minha dica para você. Na verdade, não é uma dica, eu quero chamar sua atenção para isso. Bom, aqui o texto, vamos ver. 9. A flexão de singular de sujeito, sociedade organizada na linha 11. Vamos localizar aqui. Linha 11, sociedade organizada. Tá aqui. Já localizei. Então, a flexão do singular do sujeito, sociedade organizada, substituída pela forma de plural, sociedades organizadas. Ok. Então, ele está dizendo que esse termo é sujeito. O item está dizendo que sociedade organizada é sujeito, e se fosse essa expressão colocada no plural, obrigaria a mudança de flexão do verbo da oração, que é o verbo haver. Ah, é o verbo haver. E ele diz que teria de ser flexionado no plural em concordância com essa nova forma de sujeito. Como é o verbo haver, eu sempre falo assim em aula, ó. Se o verbo haver aparece na sua prova, você não procure o sujeito, porque se você procurar, você vai achar. Você tem que, num primeiro momento, verificar se ele tem o sentido de existir. Porque se o verbo haver tiver o sentido de existir, ele é impessoal. Sendo impessoal, não há sujeito na oração. Portanto, vamos observar aqui. A gente tem, não há entretanto, esquece o entretanto, não há sociedade organizada sem formas de exercício do poder. Portanto, não existe sociedade organizada sem formas de exercício do poder, tá certo? O que significa que o verbo haver é impessoal, portanto, sociedade organizada não é sujeito, porque quando o verbo haver tem o sentido de existir, que foi o que aconteceu aqui, como eu disse, ele é impessoal, então esse termo, que do verbo existir seria o sujeito, sociedade organizada seria sujeito do verbo existir, se o verbo existir estivesse no texto, como não é ele, sociedade organizada é o objeto direto do verbo haver. Então, a classificação de sujeito para sociedade organizada está errada. Se fosse sociedades organizadas, o texto continuaria correto em termos gramaticais, porque o verbo haver continuaria com o sentido de existir e, portanto, ele permaneceria no singular, porque o verbo impessoal não é usado no plural. Certo? Não existe sujeito, não tem com quem ele concordar, portanto, esse item está errado. E agora, para a gente finalizar, o último período do texto. A questão pode, portanto, deve ser: como e em nome de quem este poder se exerce? Poderia ser reescrito mantendo-se o sentido e a correção gramatical da seguinte maneira. A questão, portanto, deve ser. Aqui, nada mudou, os dois pontos foram empregados normalmente e novamente. Agora, vamos lá. Como e em nome de quem, tudo se repete, este poder se exerce, este poder exerce-se. Não, isso aqui está errado, esse item está errado, porque esse pronome aqui não pode ficar enclítico,
trata-se de uma pergunta e a gente ainda tem o pronome interrogativo, né? Mas quando a frase é interrogativa, a gente faz próclise, certo? Então poderia ser: este poder se exerce, ok? Olha lá, este poder se exerce, ok, mas este poder exerce-se, não, tá certo? É isso. Como eu disse, use o resultado a seu favor. Faça uma autoavaliação, veja como você saiu, o que você precisa estudar mais, o que você precisa estudar menos, tá? Não se esqueça de que eu estou no Instagram como Lu_Sartori. Quiser falar comigo, vá falar. Quiser mais alguma informação, mais alguma dica, qualquer coisa que você queira falar comigo, venha falar, tá bom? Um abraço, boa sorte, bons estudos.